Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Nós vamos iniciar mais uma live poderosa hoje para a honra e a glória do nosso Deus, nosso soberano e eterno Deus. Amém? Será uma live poderosa, não perca essa live, querido. Será uma live que vai transformar a tua perspectiva de reino de Deus, de mundo espiritual. Amém? Hoje, pela manhã, não sei quem estava aqui na live da manhã, nós falamos um pouco sobre o mundo espiritual e como que nós ganhamos, como que nós temos autoridade no mundo espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Eu quero que você aqui acompanhe, aprenda, esteja presente para que você possa crescer em um nível mais profundo na presença de Deus. Amém? Se você que está aqui e você pode fazer isso para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas, compartilhe essa live, mande para alguém essa live que está precisando de ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, que ela vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? O objetivo dessa live é que nós cresçamos em Deus. Cresçamos para que nós possamos desenvolver um relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais profundo com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se, querido, que muitas vezes nós não chegamos em lugares altos em Deus, porque nós não temos o conhecimento desses lugares e como que é o processo até chegar lá. E é para isso que entra a minha vida aqui, para poder te ajudar nesse processo de conexão e entender o mundo espiritual. Tudo bem? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma noite que Ele nos deu, porque tudo veio dEle. Se não fosse por Ele, nós não estaríamos aqui hoje, nessa noite maravilhosa, abençoada, dia 24 aí de dezembro. Estamos quase para comemorar aí o Natal, né? Essa data tão bonita, tão esperada, e que nós possamos aprender muito aqui em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar, você que está aí, a você fechar os teus olhos para que nós possamos falar com o nosso Deus. Eterno Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite na tua presença. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por nos trazer até aqui, nos dar a esperança, Senhor. Obrigado por nos ensinar, obrigado por mais esse período aqui juntos. Que essa live, Pai, seja transformadora para nossas vidas. Que nós saiamos daqui, Pai, transformados, edificados, transbordantes, Pai, no Teu poder, na Tua glória e na autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco nessa live, que não seja, Pai, eu, Senhor, mas que seja o Teu Espírito falando através de mim, através da minha boca, através da Tua palavra, para nos ensinar aquilo que vem do Teu coração. Que nós estejamos cada vez mais próximos do que o Senhor espera de nós, da meta, do objetivo que o Senhor colocou para nós e espera que nós cumpramos, façamos e estejamos. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, Senhor, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live, então, poderosa, uma live abençoada da parte de Deus. Estou muito alegre hoje, querido. Hoje eu saí com a minha família de tarde. Nós fomos no shopping para tirar um momento com a família, né? E eu fui agradecendo a Deus cada momento que eu tinha ali com a minha família. O sorriso dos meus filhos, da minha esposa, o momento que a gente passou junto. Eu louvo a Deus porque a gente fala muito sobre gratidão, principalmente aqui nas lives, né? Como agradecer a Deus, mas existem coisas que Deus nos dá, né? Coisas que o nosso Deus nos dá, que não tem preço, querido. Não tem preço. Existem coisas que Deus já nos deu, né? Um sorriso de uma família unida, né? O simples fato de você comer algo diferente, comer ali, saborear um alimento diferente. O simples fato de você poder sair de casa e ter um momento bacana com a sua família. Não importa, ninguém está falando aqui de gastar dinheiro, rios de dinheiro. Se você tem, amém. Glória a Deus, amém. Se você tem bastante dinheiro, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida. Mas sermos gratos a Deus naquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas existem coisas nesse mundo que o dinheiro não compra. Um abraço de uma esposa, uma família feliz, um sorriso de um filho. Hoje muitas famílias, infelizmente, né, seja por problemas espirituais, biológicos, físicos, genéticos, muitas pessoas hoje estão numa cama, estão enfermas, estão doentes. E eu pude ali estar com a minha família com saúde, com alegria, e eu pude passar ali a tarde com a minha família agradecendo. É só uma reflexão que eu quero trazer para vocês aqui, de você poder também agradecer a Deus, querido.
tudo que Deus tem feito na sua vida, tudo que Ele tem te entregado. Agradeça as mínimas coisas. As pernas que você tem. Profeta, eu não ando. Não tem problema, querido. Seja grato a Deus. Você não é menos que alguém que não anda. Tá? Eu sei que existe um preconceito na cultura, na sociedade, mas você um dia, você não vai ficar nessa condição para sempre em nome de Jesus. Amém? Existem muitos fatores, inclusive eu quero falar sobre isso no futuro com vocês. Por que as pessoas têm enfermidades de nascença? Por que as pessoas elas adquirem doenças, né? Pessoas nascem com problemas, pessoas nascem problemáticas, umas às vezes nascem com a mão ali grudada, outras nascem com alguns problemas de saúde. Eu quero falar isso com vocês à luz da palavra de Deus. Não é o foco da live de hoje, né? Eu quero só trazer essa reflexão aqui para vocês sobre diretamente a gratidão a Deus. Mas você que está aí, seja grato por aquilo que você tem. Seja grato. Hoje eu estava vendo um vídeo de um rapaz no celular que ele nasceu, né, sem os 2 bracinhos e sem as 2 pernas. E ele estava com uma alegria no rosto, ajudando ali a sua família, estando ali junto com a família. Seja grato, querido. Eu sei que nem sempre, às vezes, a gente tem aquilo que nós queremos de Deus, né? Nem sempre nós temos tudo o que nós almejamos, ou cremos, ou queremos. Mas uma coisa é certa. Deus, Ele nunca vai te abandonar. E não importa os teus problemas hoje nessa terra, não importa o que você esteja passando, vivendo, não importa. Lembre-se que um dia você vai estar com o Todo-Poderoso para toda a eternidade ao lado de Deus, servindo a Deus e com todas as suas competências do seu corpo, da sua mente, tudo funcionando perfeitamente. Porque em Deus não existe mais imperfeição. Em Deus não existe imperfeições. Deus ele é perfeito, o lugar que Ele reservou para nós é perfeito. Tudo que Ele fez para nós é perfeito. Então, glorifique a Deus, seja grato a Deus no dia de hoje. Amanhã pela manhã, nós só vamos ter a live da manhã, eu falei aqui para vocês. Na live da manhã, nós vamos falar um pouco sobre Natal. Eu quero ensinar vocês o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre o Natal? Então vai ser na live de amanhã, às 9 horas da manhã. Profeta, mas eu vou estar com a minha família. Aproveite para assistir com a tua família. Eu também poderia estar esse momento com a minha família, mas eu tenho um compromisso com Deus aqui. Então, eu vou estar ensinando vocês às 9 horas da manhã, tá bom? Glória a Deus. Bênção demais. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre o que nós estamos falando aqui, que é sobre o reino de Deus e sobre ter autoridade. Na live da manhã nós falamos, querido, que a autoridade ela tem alguns meios para que você possa ter autoridade. Existem alguns meios que você pode adquirir autoridade. Profeta, mas Deus já não deu essa autoridade para nós. Está lá escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19, que Deus nos deu autoridade, né, para pegar serpentes, pisar em escorpiões, expulsar demônios, curar enfermos. Sim, querido. Deus nos deu essa autoridade. Mas a autoridade, ela exige uma prática, exige uma vivência, exige um estado de santidade para que ela repouse sobre você. Muitas pessoas querem ter santidade sem atuar e sem fazer aquilo que a Bíblia diz para fazer. Você não vai ter autoridade. Hoje nós falamos pela manhã, né? Falamos sobre fé. Nós falamos como que a fé, ela ativa o mundo espiritual para que nós possamos ter autoridade no mundo espiritual. Nós falamos também hoje pela manhã sobre o jejum e como que o jejum ele te capacita a ter autoridade espiritual. Uma pessoa que não jejua, infelizmente, ela não tem autoridade espiritual. E se ela tiver, é uma autoridade pequena. Como assim, profeta, uma autoridade pequena? A Bíblia diz que existem casta de demônios. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Jesus ele deixa bem claro lá no livro de Marcos, capítulo 17, que existem tipos de demônios que só vai sair com jejum e com oração. Por isso que eu te falei que a tua autoridade ela é pequena, porque ela não está englobando todas as castas, todas as espécies de demônios que você pode atuar se você, é claro, colocar em atividade aquilo que a Bíblia coloca você para fazer. Nós falamos sobre a fé hoje de manhã e como que a fé ela ativa a sua autoridade e o mundo espiritual. Como que você usa a autoridade, como se mover no mundo espiritual por meio da fé. O que ativa a tua competência, ou seja, aquilo que nós chamamos aqui de autoridade. Tudo bem, queridos? Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Presta bem atenção. Deixa eu bloquear algumas pessoas aqui que elas não querem nada com Deus e já começaram a encher o saco. Se tiver mais alguém, é só se movimentar aqui, é só falar que eu vou te bloquear, querido. Eu não preciso de pessoas aqui para dar engajamento, já falei isso para vocês. Não preciso. Eu quero pessoas aqui que queiram ouvir a palavra de Deus. O que você vai ouvir aqui, você não vai ouvir em quase lugar nenhum. Ninguém está ensinando isso mais. Está muito raro um conhecimento desse aqui. Então, se você não quer, vai buscar o que fazer, querido. Véspera de Natal, 7h15 da noite. Amém? Eu estou aqui trabalhando para Deus. Se você quiser, aprenda. Não quer, saia da live.
Tudo bem? Simples assim. Nossa, o profeta é sério, né? É rígido. Sim, eu sou rígido, porque a palavra é rígida. Você não quer nada? Busque fazer o que você quer da vida. Tá bem? Tá bom, queridos? Quero deixar isso bem claro. Isso vale para todos aqui que a carapuça servir. Todos. Todos sem exceção. Tudo bem, queridos? Presta bem atenção que eu vou falar com vocês aqui. Preste bem atenção. Quando nós falamos de autoridade, querido, quando nós falamos de autoridade, a autoridade, ela nos foi dada. Ela nos foi dada de maneira gratuita por Deus e por Jesus. Deixa eu tirar aqui esse rapaz aqui também. Se tiver mais alguém, é só falar aqui, tá bom? Só se manifestar aqui. Essa autoridade que Deus nos deu, querido, preste atenção. Ela é de graça. Você não faz nada para comprar uma autoridade. Você não faz nada para ter autoridade. Você só precisa obedecer. Profeta, mas o obedecer não é alguma coisa? Sim. Você também não quer algo de graça, por exemplo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem pessoas que querem operar o poder de Deus levando uma vida de pecado. Você acha que o poder de Deus vai se manifestar na tua vida? É óbvio que não. Ou seja, a competência daquela autoridade exige uma vida, uma vivência debaixo de santidade. Uma vida debaixo de santidade. Então, se você quer manifestar o poder de Deus e quer viver uma vida de pecado, isso não se encaixa. Por quê? Porque o poder de Deus não se manifesta em quem tem pecado, querido. Quem leva uma vida de pecado constante, uma vida de prática de pecado que a Bíblia chama. Nós precisamos levar uma vida de santidade em Deus. E uma vida de santidade nos aproxima de Deus a ter competência. Amém, querido? Preste bem atenção nisso aqui. A autoridade de Deus, ela é liberada quando você vive de acordo com a palavra de Deus. Quando você vive de acordo com a palavra do Senhor. Nós falamos hoje de manhã sobre a fé, nós falamos hoje sobre o jejum, nós falamos aqui sobre o jejum, e agora eu quero falar com vocês sobre oração. Bem rapidamente, essa parte da oração eu deixei por último, porque é uma parte muito importante quando nós falamos de relacionamento com Deus. Hoje, querido, nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão, de fato, preste bem atenção, onde as pessoas estão, de fato, dizendo que são cristãs, mas não levam uma vida de oração. Você sabia que se você não leva uma vida de oração, você não pode dizer que é seguidor de Jesus? Vou repetir aqui de novo. Se você não leva uma vida de oração, você não pode fazer, você não pode dizer, não pode falar para ninguém que você é seguidor de Jesus. Profeta, por quê? Porque Jesus, ele disse, sejam meus imitadores, aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, siga os meus passos. Se você não leva uma vida de oração, você não pode dizer que é seguidor de Jesus. A oração, querido, é tão importante que você não tem noção. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Quem perder essa live, infelizmente, vai perder um conteúdo maravilhoso. Como eu posso dizer para você? A chave de escape para essas pessoas é que essa live vai ficar gravada no YouTube. Eu vou subir ela para o YouTube para ela ficar gravada. Mas você que está aqui, querido, você é privilegiado por ouvir isso aqui. Eu quero ler alguns versículos com você da palavra de Deus para que você possa entender. Você que está com a sua Bíblia aí, se você quiser anotar num caderninho ou em algum lugar os textos que eu vou citar aqui para você, anote. Amém? Anote aí para que você possa crescer com Deus e você possa aprender o que eu quero te ensinar aqui nessa noite, tá? Primeira coisa, Lucas capítulo 3, versículo 21. Preste bem atenção. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. Presta atenção, querido. Preste bem atenção nisso aqui. Quando Jesus orava, o céu se abriu. Vou repetir de novo. Quando Jesus orava, o céu se abriu. Quando nós oramos e levamos uma vida de conexão, de intimidade com Deus, quando nós abrimos a nossa boca para orar, querido, preste atenção. Os céus se movem ao nosso favor. Quando nós abrimos a nossa boca para orar, para falar com Deus, nenhuma oração verdadeira que sai do teu espírito, nenhuma, ficará em silêncio de Deus. Deus ouve a tua oração, uma oração que sai verdadeiramente do teu coração. Uma oração que é genuína, verdadeira. Uma oração que não é da boca para fora. É uma oração que vem de dentro do teu espírito. Essa oração toca o coração de Deus. E os céus são abertos. Os céus são abertos. Preste bem atenção nisso aqui. Jesus,
ele foi ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão. E quando ele sai das águas, ele estava orando. E ele escuta uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Quando nós levamos uma vida de oração, querido, o que é oração, profeta? A oração, querido, nada mais e nada menos que a comunicação com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Você conversa todo dia, se você é casado, se você tem amigos, se você tem pais e mães. Você conversa todos os dias com a tua mãe, com teu pai, com teu irmão, com a tua esposa, com teus filhos. Porque a comunicação faz parte de um relacionamento. Preste atenção que você vai aprender aqui, hein? Isso aqui é muito importante que você vai aprender. Aonde existe relacionamento, existe comunicação. Sem comunicação não existe relacionamento. Seja essa comunicação verbal ou não verbal. Seja por sinais, seja uma conexão escrita, uma conversa escrita. Aonde existe comunicação, há intimidade. Alguns têm mais intimidade, outros têm menos intimidade. Mas para que tenha relacionamento, é necessário intimidade. E para que exista a intimidade, é necessário nós termos o que eu acabei de ensinar a você, comunicação. O que é a oração, querido? Comunicação. É quando nós nos comunicamos com Deus. Você se comunica com Ele, você abre os teus anseios, você abre a tua vida com Deus, você abre os seus projetos, você abre aquilo que você precisa, você abre também orações a Deus de pessoas que estão precisando de Jesus e você se torna intercessor dessas pessoas. A oração, aprenda isso aí, ela abre as janelas dos céus. Quando nós levamos uma vida de oração, querido, preste atenção, isso aqui é muito importante que você compreenda. Quando nós levamos uma vida de oração, os céus se abrem. Se a oração não fosse importante, Jesus, enquanto ele viveu nessa terra, ele não teria tido uma vida de oração. Jesus, querido, lembre-se que Jesus ele era Deus. Ele andou nessa terra como Deus. 100% homem, 100% Deus. Com as limitações de homem, porque ele veio a essa terra como carne, e foi provado e sofreu tentações em todas as áreas como eu e você. Mas a diferença é que Jesus tinha uma chave espiritual que ele sabia como usar. A oração. Quando você leva uma vida de oração, aprenda isso, amado, em nome de Jesus. Como isso aqui é importante, meu Deus. Como isso aqui é importante para a sua vida. Quando você leva uma vida de oração intensa, de relacionamento com Deus, você tem uma vida de os céus abertos ao seu favor. Não é isso que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo aqui, ó, Lucas capítulo 3, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado. E enquanto ele orava, o céu se abriu. Olha isso. Talvez na sua cabeça aí você está falando assim, profeta, mas só foi com Jesus isso aí. Não, querido. Não foi só com Jesus. A Bíblia diz que Elias, um profeta muito conhecido na Bíblia, o profeta Elias, ele ora e ficou um período sem chover. Porque quando nós oramos, os céus se abrem para nós. Lembrando, não é aquela oração fajuta, aquela oração medíocre que você faz ali de 2 minutos com Deus e abandona Deus até falar de novo com Ele na semana que vem. Eu estou falando, querido, de uma oração intensa. Uma oração intensa de comunicação com Ele, de dobrar o teu joelho no chão e passar 1 hora com Deus. Você sabia que o mínimo de oração que nós temos que ter todos os dias é 1 hora? Eu tenho certeza que poucas pessoas sabem disso. E o que eu estou falando para você aqui não é eu que estou inventando, não. É a Bíblia que diz. Eu vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz, querido, que... Preste bem atenção nisso aqui que você vai aprender. Quando Jesus levou Pedro, Tiago e João para orar com ele, lá no monte, a Bíblia diz que Jesus, ele falou assim, preste bem atenção. Ele fala uma frase que poucos compreendem. Ele fala assim, ó. Vocês não podem orar comigo ao menos 1 hora? Ali, querido, Deus deu a dica para nós. Do mínimo que uma pessoa tem que orar por dia. 1 horinha. É o mínimo no mundo espiritual. Não sou eu que estou dizendo, querido.
Foi o próprio Jesus. Acaso vocês não podem orar comigo? Pelejar comigo? Vigiar comigo? Uma horinha? Será que você não pode orar comigo uma hora? Detalhe, uma hora é o mínimo de oração que uma pessoa tem que passar todos os dias. É o mínimo. Talvez você que está aqui me ouvindo, você não sabia dessa informação, querido, mas a Bíblia está repleta de segredos espirituais. Basta nós ouvirmos, meditarmos e praticarmos. É isso que a Bíblia nos orienta, a prática, a vivência das estratégias da palavra de Deus. Uma horinha, querido, é o mínimo. Uma vez eu estava conversando com o Espírito Santo e ele falou assim, hoje você vai me tirar 10% do teu dia. E eu falei assim, como assim, Espírito Santo? Você quer 10% do meu dia hoje? E ele disse para mim que isso totalizaria mais ou menos, né, 2 horas e 40 minutinhos aí, né? Se eu fosse tirar 10% a Deus. Lembrando, querido, eu não sou a favor de dízimos, tá? Você já me conhece aqui. Aqui na igreja onde eu pastoreio, nós cremos ofertas e contribuições, nós não cremos em dízimos, tá? Mas naquele dia o Espírito Santo falou que queria 10% da minha vida. Queria 10% do meu tempo. E eu passei 2 horas e 40 minutos com ele em oração. Eu quero que você entenda, querido, que o mínimo que nós devemos passar com Deus é uma horinha. E você pode falar comigo aí, profeta, mas a sua vida, você consegue ficar uma hora, querido? Deixa eu te falar uma coisa. Eu almoçava em 10 minutos na empresa. E eu subia para o terraço da empresa para ficar os outros 50 minutos, 40 minutos com Deus. Não é desculpa. Todos que estão aqui na live têm tempo para orar. Saia do teu celular para você ver. Desligue o teu celular. Ah, mas como que eu vou assistir as suas lives? Como que eu vou assistir os seus vídeos? Querido, entra na internet, assista algo produtivo e saia da internet. Se não for algo que seja produtivo para a sua vida, não perca tempo com aquilo. Não perca tempo com coisas que tiram o teu tempo de Deus. Se você conseguir colocar o teu tempo, aplicar o teu tempo em oração, você vai ver que você vai ter tempo em oração. Não tem desculpa. Se você pegar o teu celular, eu não sei se você sabe disso, mas o teu celular tem essa métrica. Veja quanto tempo que você passou nas redes sociais pelo teu celular. Você vai ver que durante o teu dia, às vezes você passa 1, 2, 3 horas nas redes sociais. Comece, querido, a praticar a oração diariamente. Um tempo mínimo de 1 hora. Profeta, eu não tenho essa destreza, essa intimidade para orar 1 hora, não tem problema. Faça 20 minutinhos de oração, 20 minutinhos de meditação da palavra, 20 minutinhos de meditação na palavra de Deus e 20 minutinhos de adoração. Você tem noção? Você pegou 1 horinha e você tirou 20 minutos para adorar a Deus, 20 minutos para meditar na palavra de Deus e você tirou 20 minutos para falar com Deus. Pronto, querido. Você já aproveitou a tua 1 hora da melhor maneira possível. Você aproveitou a tua 1 hora da melhor maneira possível. Não consegue orar direto 1 hora? Desmembre o seu tempo de 1 horinha com Deus em adoração, meditação da palavra e oração. 20 minutinhos de cada, você consegue cumprir um tempo de qualidade com Deus maravilhosamente bem. Você consegue ter um tempo com Deus, o seu devocional diário e direto com Deus, todos os dias. 1 horinha. Será, querido, que você não tem 1 hora para falar com Deus? Nós estamos falando aqui sobre autoridade. Deixa eu te falar uma coisa, preste bem atenção. Se você não tira pelo menos 1 horinha do teu dia com Deus, como você quer ter autoridade com Deus? Como você quer expulsar demônio? Como que você quer curar enfermo? Como, querido, se você está vazio do poder, você está vazio de autoridade? Isso que eu estou te ensinando aqui, eu não estou criando uma religiosidade aqui. Eu estou te ensinando aquilo que Jesus praticou. Eu estou te ensinando aquilo que Jesus fez. Se você praticar o que Jesus fez, você vai ter a mesma autoridade que Jesus teve e poderá fazer sinais maiores do que o que ele fez, porque é promessa, querido. É promessa. Deus nos prometeu e ele cumpre. A pergunta que eu faço para você é: você tem praticado aquilo que a palavra de Deus coloca para você praticar? Você tem tempo de oração? Você tem tido tempo de jejum? Eu falei de jejum hoje na live de manhã. Tem pessoas que não jejuam nenhuma vez na semana. Querido, isso é uma vergonha para aquele que segue Jesus. Jesus, que foi Jesus, jejuava. Você acha que você vai ter autoridade fazendo aquilo que a Bíblia
colocou e você não pratica? Você acha que você vai ter autoridade no mundo espiritual? Quando os demônios ver você, eles vão dar risada da cara de vocês, querido. Eles vão dar risada da cara de vocês. Se vocês não aprenderem a praticar a palavra de Deus. A oração, querido, é o alimento diário que o ser humano, o cristão, tem. Eu não sei o que seria da minha vida se eu não orasse todos os dias. A oração, querido, é igual o banho. Anota essa frase aí. Quando nós oramos, é igual nós tomarmos banho. Se eu ficar um dia sem tomar banho, eu já começo a feder. Uma pessoa que começa a ficar um dia sem orar, ela já começa a exalar o cheiro do pecado. A oração te purifica, a oração te transforma, a oração te edifica. Ainda mais você que foi batizado com o Espírito Santo, se usar ou falar em línguas, as línguas estranhas, e você começar a usar isso, querido, você não tem noção da autoridade que você vai ter no mundo espiritual. Você não tem noção da autoridade que você vai ter no mundo do Espírito. Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Toda honra e glória ao teu nome. Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui. Preste bem atenção no que eu vou te falar, querido. O meu irmão Diogo, ele perguntou assim: eu tenho que rezar o Pai Nosso e Ave Maria todos os dias? Primeira coisa que eu vou te falar aqui, Diogo, você não tem que rezar. A reza é pecado. A Bíblia diz, querido, que nós não podemos usar vãs repetições. A tua oração não pode ser repetida, ficar repetindo a mesma oração. Isso é pecado. A Igreja Católica faz isso, e isso é pecado. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus condenou essa prática. Ele disse: quando vocês orarem, não façam igual os pagãos, que de vãs repetições, ficar repetindo as coisas, acham que vão receber alguma coisa de Deus. A oração, novamente, é uma comunicação, é uma conversa. A comunicação é a oração. Não é reza. Tirem reza da vida de vocês. Isso tudo é balela. Quando Jesus ele deu o Pai Nosso para nós, ele deu um modelo de oração. Não, ele não falou assim, vocês têm que ficar orando isso direto. Ele deu um modelo. Ele falou assim, olha, quando vocês forem orar ao Pai, orem assim. Orem mais ou menos assim. Orem dessa maneira. Mas não usem isso para fazer uma repetição e uma reza, porque isso é pecado. Porque eles acreditam que por muito falarem, eles vão ter alguma coisa de Deus. E não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter uma vida de intimidade de oração com Deus. É isso que é oração. É comunicação. É comunicação. É orar com Deus e se conectar a Ele por meio do diálogo. Porque o que nós falamos sai do nosso coração aquilo que nós falamos. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então aquilo que sai pela tua boca é aquilo que está cheio o teu coração. Amém, querido? Glória a Deus. Toma cuidado com o que sai da sua boca. Se você leva uma vida de oração com Deus, isso mostra que você está cheio de intimidade com Deus. Se você não leva uma vida de oração, isso mostra o quanto você está distante de Deus. A falta de oração é um sintoma, é um sinal do quanto nós estamos longe de Deus. Eu vou repetir isso aqui. A falta de oração é um sintoma e um sinal do quanto nós estamos longe de Deus. Se você é uma pessoa que ama a Deus, você vai falar com Ele todos os dias. Não era isso que Deus tinha como projeto para o homem no Jardim do Éden? A Bíblia não diz que ele vinha todos os dias falar com o homem? Deus não vinha todos os dias se comunicar com o homem? Falar com o homem? Não é isso que a Bíblia diz? Hoje não mudou, querido. Deus ele te quer todos os dias para se comunicar com você, para ter relacionamento com você, para se conectar a você, porque Ele te ama. Amém? O filho que é filho, querido, ele tem prazer em se comunicar com o Pai. O filho que é filho, ele tem prazer, ele tem um desejo, ele ama estar na presença do Pai. Esse é o filho. Será que de fato você é filho de Deus? Porque você passa uma semana toda sem falar com Deus. Será que de fato você é filho de Deus? Eu acho que não. Lucas Carvalho perguntou: nós devemos orar em voz alta? Algumas orações sim e outras não.
Quando você está orando ali em comunicação com Deus, para se comunicar com Ele, para agradecer, para falar com Ele no seu pensamento, não precisa você falar, sair da tua boca. Mas quando você vai expulsar demônios, quando você vai usar o poder de Deus, você vai ter que abrir tua boca. Porque a tua boca tem poder. A Bíblia diz que a nossa boca tem poder. Então, vai ter tipo de oração que você não precisa orar com a boca, né? Mas vai ter tipo de oração que você vai ter que usar a tua boca. Principalmente quando você vai orar para que demônios saiam, para batalhar espiritualmente, para lutar contra o império das trevas. Você vai ter que abrir a tua boca. Tudo bem, queridos? Eu quero ler outros versículos aqui para vocês rapidinho, só para a gente fundamentar esse ensino na palavra de Deus. Preste bem atenção. Marcos capítulo 1, versículo 35. Olha o que a Bíblia diz. Marcos capítulo 1, versículo 35. A Bíblia diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Eu vou ler de novo para você. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Glória a Deus. Querido, muitas vezes o Espírito Santo ele vai te acordar de madrugada, porque ele quer que você fale com ele. Quantas vezes o Espírito Santo não me acordou de madrugada? Geralmente às 3 horas da manhã. Geralmente. E quando eu acordo de madrugada com aquela sensação de que Deus está falando comigo, eu sei que é o Espírito Santo que ele está falando comigo. Ele quer que eu vá me encontrar com ele no particular. Ele quer que eu vá ter um particular com ele ali naquele momento da madrugada. Muitas vezes, querido, Deus vai te acordar para que você tenha comunhão com ele. Profeta, mas eu não posso fazer isso quando eu estiver acordado. Eu sei que você pode pensar isso. Sim, Deus vai te chamar também quando você estiver acordado. Mas a questão é, quando você está dormindo, exige um sacrifício de matar o teu sono. E você vai ter que sacrificar o teu sono para se encontrar com Deus, para se encontrar na presença dele. E você vai ter que levantar da tua cama, ir lá para a tua sala, talvez no pé da tua cama, dobrar o teu joelho e falar com ele. Quantas vezes o Espírito Santo não me acorda de madrugada? Você percebe que Jesus ele orou de madrugada? E existe um mistério, querido, eu quero falar isso com vocês mais para frente. Existe um mistério muito forte de madrugada. Pessoas que oram de madrugada exige um alto nível de esforço e dedicação. Por quê? Primeiro, por conta do teu sono. Segundo, porque o mundo espiritual está mais intenso. Está mais intenso no mundo espiritual de noite, de madrugada. Por que você acha que os pais de santos, os feiticeiros, os bruxos, eles fazem trabalhos de madrugada? Não é por conta do barulho, não é por conta da luz. É porque de madrugada existe uma intensidade no mundo espiritual de madrugada. Tem várias passagens bíblicas, várias, mostrando como que funciona o mundo espiritual. Então, durante a madrugada, há uma intensa batalha espiritual. É por isso que muitas pessoas são perturbadas no sono. Tem pessoas que são abusadas sexualmente por demônios em sonho. Tem pessoas que acordam machucadas em sonho. Tem pessoas que acordam machucadas com vários roxos no corpo, porque durante a noite você foi espancado por demônios. Se isso te escandaliza, querido, tem tanta coisa que você precisa aprender ainda. Isso aqui é simples de entender. O mundo espiritual ele é real. E nós precisamos usar a oração dentro do mundo espiritual. Porque ela é uma conexão intensa com Deus. Uma conexão intensa e diária com Deus. Se você não ora, querido, você não tem poder. Se você não ora, você não tem paternidade de Deus. O filho que segue a Deus, ele ora. O filho verdadeiramente que ama a Deus, ele busca a Deus na oração. Ele tem tempo de oração. Ele tem comunicação diária com Deus. Ele se importa com o coração de Deus. Isso é oração. É falar com o Pai e se importar com o que Ele tem para a minha vida. É se importar com o que Ele quer que eu faça. É alegrar e dizer eu te amo, Deus eu te amo, tu és tudo para mim. Eu preciso de ti, Senhor Jesus. Usa-me, Pai. Isso é oração, amado. É quando você se conecta a Deus de maneira profunda. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender esse ensino?
Tudo bem até aqui? Deixa eu dar uma resposta aqui para um irmão aqui. Dejânio. Presta atenção aqui, Dejânio. Escuta a resposta que eu vou te responder com muita sabedoria da parte de Deus. Não é porque Deus nos ama que nós não vamos padecer acidentes. Não é porque Deus nos ama que o homem causar uma destruição na natureza e ele vai nos guardar disso. Quem causa tudo isso é o homem. O que dorme no volante é o homem, não é Deus. É muito fácil culpar Deus quando é a culpa do homem. É muito fácil colocar na conta de Deus quando é a culpa do homem. Lembre-se, Deus deu livre-arbítrio para o homem. Muitos motoristas que caem e matam muitas pessoas dormiu no volante. Muitas pessoas bêbadas, dirigindo, morrem no volante. Um avião, quando cai, se você for ver, o clima está totalmente deturpado. Muitos aviões caíram porque entraram numa catástrofe, num vendaval, numa tempestade. O homem destrói a natureza e é Deus que paga por isso? O homem que destrói tudo e é Deus que leva a conta? O que tem a ver Deus com isso? Se Deus permitir que o meu filho morra, que seja feita a vontade dele, ele sabe de todas as coisas. O meu filho, ele está meu filho, mas ele é primeiro filho de Deus. Ele é primeiro filho de Deus. Não é porque Deus é Deus que não vai ter catástrofes e lutas e desastres naturais. A maioria desses catástrofes, a culpa é do homem. O que tem a ver Deus com isso? O que tem a ver Deus com isso? Se Deus quiser e permitir meu filho ir para a glória, toda a honra e glória dele. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso não interfere no meu relacionamento com Deus. Ele é Deus, ele sabe o que faz. Ele é Deus e sabe o que faz. Já perdi muitas pessoas que eu amei por doenças, catástrofes. E isso nunca mudou o meu amor por Deus, porque Deus ele sabe o que ele faz. E pasmem, o meu primeiro filho faleceu. O meu primeiro filho, ele morreu. Então eu posso falar isso aqui com autoridade para vocês. Isso não muda o meu relacionamento com Deus. O meu primeiro filho se foi, está nos braços do meu pai. Isso não muda o meu relacionamento com ele. Então não culpe a Deus. Só aceite. Deus é Deus, querido. Ele é soberano e ele sabe o que faz. E nem sempre o que aconteceu com a nossa vida foi culpa de Deus. A maior culpa dos desastres naturais vem de homens insensatos e tolos que estão mexendo com a natureza. Não tem nada a ver com Deus. Crianças estão morrendo com câncer porque os pais dão doce para os filhos o tempo inteiro e depois quer culpar Deus. 90%, 99% das mortes no mundo não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a própria irresponsabilidade do homem. É muito fácil culpar Deus quando é nós que somos responsáveis. Novamente, a culpa não é de Deus, é do ser humano. É do homem. Bom, nem todos vão entender o que eu estou falando aqui, nem todos estão num nível de compreensão do que eu estou falando aqui. Talvez você tenha traumas, talvez você tenha coisas que aconteceram na tua vida, e se você permitir, isso vai te corromper com Deus e vai te destruir com Deus. Vai destruir o teu relacionamento com Deus. Eu não permito que uma catástrofe ou um projeto na minha vida que morreu destrua o meu relacionamento com Deus. Pelo contrário, isso só fortifica mais porque eu tenho um pai que eu posso confiar nele. Eu tenho um pai que eu posso confiar nele. Toda a honra e toda a glória seja dada a ele. Ele sabe o que faz. Eu não estou aqui, querido, para te convencer de nada. Eu estou aqui para te falar a Bíblia. Como profeta do Senhor, eu estou aqui para te ensinar a palavra de Deus e aquilo que a Bíblia diz. Se você não concorda, tá tudo bem. A vida de vocês colocam a esperança em quem vocês quiserem. Eu coloco naquele que criou os céus e a terra. E a minha confiança está nele. Até o último dia da minha vida, eu viverei por ele. E eu morrerei aos braços dele. Eu estarei com ele para todo sempre. E é a ele que eu dedico a minha vida. Amém, queridos? Nem tudo é do jeito que eu quero. O meu primeiro filho eu queria que tivesse vindo à vida.
Eu queria que meu filho tivesse vindo à vida e tivesse estado conosco hoje. Hoje eu teria 3 filhos. Mas Deus decidiu levar o primeiro e tá tudo bem. Isso não muda meu relacionamento com Ele. Isso não contamina o meu relacionamento com Deus. Pelo contrário, eu sei e eu confio em meu Deus. Eu confio nele. Amém, queridos? Glória a Deus. Enfim, como eu falei, eu estou aqui para convencer você, aceite se quiser. O que eu estou te apresentando é a palavra de Deus e a Bíblia. Tudo bem? Eu quero voltar aqui, querido, sobre o conteúdo, preste bem atenção. Eu quero que você entenda aqui, quando nós falamos de autoridade no mundo espiritual, preste atenção. Deixa eu responder uma pergunta que é muito importante aqui. Qual a diferença de unção e autoridade? Vamos lá. A unção, querido, é o poder. Eu vou dar esse exemplo para você nunca esquecer isso aqui, tá? Um policial fardado, ele tem autoridade. Mas o poder dele está numa arma. Vocês ouviram isso? Não sei se vocês ouviram o barulho que deu aqui agora. Quando eu falei o poder dele está no poder de uma arma, acabou de explodir uma bomba aqui do lado, não sei o que aconteceu. Mas eu vejo como tudo o poder de Deus, né? Deus confirmando a mensagem. Mas eu quero que você entenda que um policial fardado, ele só tem autoridade. Ele tem autoridade. Mas o uso da arma, o uso de uma arma de choque, o uso de uma habilidade de luta, aquilo ali é o poder, é a unção. Então, uma pessoa ela pode ter autoridade, só que ela pode não saber usar o poder. Ela tem autoridade, mas ela não sabe manusear o poder. Ela não sabe como fazer, porque ela não tem experiência, ela não tem conhecimento, ela não sabe como ter a destreza. Por exemplo, eu já vi muitas pessoas quando manifestaram endemoniada, elas não sabiam nem o que fazer. Não sabiam nem o que fazer. Não sabiam discernir, não sabiam diagnosticar que tipo de entidade era aquela. Então não basta ter a autoridade, tem que ter a unção, porque a unção ela manifesta o poder naquela vida. Tudo bem? O diabo respeita você fardado no mundo espiritual. Mas ele respeitar você não significa que ele vai sair. Você vai ter que usar a força e o poder que Deus te deu, que nós chamamos de unção pela Bíblia. A unção é o poder manifestado de Deus. Tudo bem? Eu acho que ficou claro aqui o ensino. Dá para vocês aqui terem esse conhecimento. Acho que ficou claro aqui a resposta, né? Tudo bem, queridos? Unção, poder. Autoridade, revestimento. Autoridade, competência. Tá? A autoridade está muito vinculado com quem nós somos no mundo espiritual. A autoridade ela está muito vinculada com uma vestimenta de santidade, de autoridade. A unção é a manifestação. É o poder em ação. Isso é unção. Tudo bem? Acho que ficou claro aí o ensino, né? Eu quero que você entenda uma coisa, querido, bem importante também. Preste atenção. Quando nós falamos de autoridade no mundo espiritual, que é o que você está aprendendo aqui comigo, quando nós falamos de autoridade, a autoridade, ela exige uma vida e uma vivência na palavra de Deus. Por que o diabo não teme? Preste atenção. Por que o diabo ele não teme pessoas que não têm autoridade? Porque no mundo espiritual, ele vê aquela pessoa como despida, como sem poder, sem autoridade, porque no mundo espiritual, o diabo sabe quem está em pecado e quem tem santidade, pela vida que essa pessoa leva. Por que quando... Deixa eu dar um exemplo aqui da minha vida para vocês. Quando eu sou chamado para expulsar demônios, ou manifesta algum espírito maligno aqui na igreja, geralmente os demônios colocam a mão no rosto, eles não conseguem olhar para mim. Não porque eu tenho alguma coisa diferente, ou porque eu sou feio, ou porque eu sou bonito. Mas eles não conseguem olhar porque em mim existe uma autoridade e uma luz que ilumina. No mundo espiritual nós somos luz. É por isso que Jesus ele disse, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Quando nós estamos no mundo espiritual, nós temos uma luz que ilumina. E os demônios não conseguem olhar. Eles não conseguem. Todos os demônios que eu oro e manifesto demoniado, geralmente eles colocam a mão no rosto, eles não conseguem olhar para mim. Por quê? Por conta do estilo de vida que eu levo. Um estilo de vida de santidade, um estilo de vida de justiça, um estilo de vida de retidão, de meditação, na palavra, de oração, de adoração. Tudo isso são competências que nós temos no mundo espiritual que nos dá a autoridade. Tudo bem, queridos? Espero que esteja ficando claro aqui, em nome de Jesus, o que vocês estão falando e ouvindo aqui. Amém? Cada pergunta de vocês aqui também pode gerar
uma resposta poderosa aqui da palavra de Deus, amém? Por isso que às vezes eu respondo algumas perguntas aqui de vocês. Por quê? Muita gente não tem conhecimento, não tem sabedoria divina, não tem sabedoria da palavra, amém? E eu quero aqui trazer para vocês isso, respostas à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus e com sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. Querido, você quer autoridade? Você quer ser um homem de Deus, cheio de autoridade, de unção, de poder? Uma mulher cheia de autoridade, cheia de unção e de poder? Você precisa praticar a palavra de Deus. Você precisa ter uma vida de oração, uma vida de fé e uma vida de, como nós falamos aqui, jejum. Eu ensinei para vocês, querido, preste atenção, eu ensinei para vocês 3 ferramentas nessas 2, 3 lives que nós falamos aqui, de como você ter autoridade no mundo espiritual. Autoridade no mundo espiritual. Oração, jejum e a terceira e não menos importante, a fé. Nós precisamos aplicar a fé, a oração e o jejum. Profeta, como deve ser a minha vida de jejum? Querido, eu sempre oriento as pessoas. A, no mínimo, 1 dia na semana. No mínimo, 1 dia na semana. Você precisa jejuar. Profeta, quanto tempo eu tenho que jejuar? Depende. Eu consigo ficar 48 horas, 72 horas em jejum. Porque eu já faço isso há muitos anos. Há muitos anos. Amém, queridos? Eu faço isso há muitos anos. Então eu tenho uma certa facilidade. Mas eu não comecei jejuando 48 horas, 24 horas. Eu comecei jejuando 4 horas. Eu comecei jejuando 6 horinhas. Quando eu vi que meu organismo estava um pouco mais forte, eu comecei a jejuar 8 horinhas. Então, é aos poucos. Não comece jejuando horas e horas, porque o teu organismo não está acostumado. Jejue 4 horinhas, depois 6 horinhas. Quando você já estiver um pouquinho mais forte, 8 horinhas. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, não é somente jejuar, querido. O jejum não é ficar sem comer e sem beber. O jejum é, durante o jejum, você aplicar a oração, a adoração, a santidade, o poder de Deus ali com a intimidade. Durante o período do jejum é o momento que você tem que mais orar, mais ler a Bíblia, mais meditar em Deus. É o jejum que você tem que mais intensificar. Durante o jejum, muitas pessoas acham que jejuar é só ficar sem comer. Não é isso, querido. Jejuar não é abstinência de alimento. Jejuar é você matar a tua carne e fortalecer o teu espírito. Jejuar é você matar a tua carne, essa carne aí que te escraviza no vício, no pecado, na imoralidade sexual. Tudo aquilo que vem do inferno e coloca a tua carne em escravidão. O jejum é para quebrar esses paradigmas, quebrar esses pecados. O jejum serve para mortificar a tua carne, matar a tua carne e te fortalecer no espírito. O jejum não tem que ser fácil. O jejum, a tua carne tem que gritar por comida. E quando ela gritar, quando eu faço jejum, né, eu brinco com o meu corpo, né? Quando eu faço jejum, eu falo assim, quando meu estômago começa a procurar comida, né? Eu falo assim, ó, se você reclamar, eu vou ficar mais 10 horas. Então fique quietinho aí. Agora é momento de me alimentar espiritualmente. É momento de eu me conectar com Deus. Você fique quietinho. Se começar a machucar o estômago, a doer mais, eu vou ficar mais 24 horas. Existem vários tipos de jejum, querido. O jejum parcial, o jejum total. Eu sempre, quando eu faço o jejum, eu faço um jejum parcial. Qual que é o jejum parcial? É o jejum que Jesus fez. É o jejum que Jesus fez. Ele não comeu, mas ele tomava água. Até porque a Bíblia diz que no fim do jejum ele teve fome, ele não teve sede. O jejum que eu faço é um jejum que nós chamamos de parcial. Você pode fazer o jejum total? Pode. Claro que pode. Dependendo do que Deus falar com você, você pode fazer o jejum total, o jejum parcial, não importa. Jejue. Não importa o que seja, jejue. Lembrando que o jejum bíblico, o jejum da palavra de Deus, tem que ter abstinência, abstenção. Tem que tirar alguma refeição. Tem que tirar alimento. Tudo bem? Eu sei que tem muita gente que jejua aí filme, série. É importante você colocar tudo isso no meio do teu jejum? Claro que é. Mas o jejum verdadeiro, bíblico, é o jejum que nós tiramos comida. É você fechar a tua boca para a comida.
e você abrir a tua boca espiritual para orar e se conectar com Deus. Amém? Mínimo, uma vez na semana. Uma vez, querido. É o mínimo. É o mínimo do mínimo. Você tem que jejuar pelo menos uma vez na semana. Como eu te falei aqui, querido. Você não pode ser seguidor de Jesus se você não jejua. Jesus, ele deixou claro para os discípulos: vocês não conseguiram expulsar aquele espírito maligno porque vocês não jejuam, não oram e não têm fé. Vocês são incrédulos. Ou seja, uma pessoa que é seguidora de Jesus, ela precisa jejuar. E outra coisa, querido, o jejum tem vários benefícios biológicos. O jejum renova a tua célula, melhora a tua capacidade cognitiva. O jejum é maravilhoso. Amém? O jejum é maravilhoso. Então coloque o jejum na tua vida, na tua caminhada com Deus. A fé, o jejum e a oração, como você aprendeu aqui, em nome de Jesus. Amém? Tudo bem, querido? Glória a Deus. Vamos lá, eu quero responder algumas perguntinhas aqui para a gente chegar ao final dessa live. Vamos lá. Orlando Gomes, ele escreveu assim: existe pecado menor ou todos são pecados da mesma medida? Orlando, pecado é pecado. Todo pecado é pecado. Tudo bem? Não existe pecadinho e pecadão. O que existe é uma consequência maior e uma consequência menor. Deixa eu te dar um exemplo. Uma pessoa que rouba na farmácia e uma pessoa que assassina outra pessoa. Tem diferença o pecado, a transgressão? Não. É a mesma transgressão. É pecado da mesma forma. O que rouba e o que mata. Mas a consequência espiritual, a maldição, a consequência espiritual é maior. Então, não existe diferença de pecado. Pecado é pecado. Tudo bem? O que é o pecado, profeta? Pecado é você transgredir as leis de Deus. Desobedecer a Deus. Isso é pecado. Então, pecado é pecado. Não importa qual seja a lei. Agora, a consequência é maior. Por exemplo, Davi matou Urias. O rei Davi. Ele matou Urias. E ele colheu uma consequência de maldição na vida dele durante toda a vida dele. Um dos filhos dele estuprou a irmã. O filho começou a dominar o reino do pai. Mandou o pai embora do reinado. O filho teve relação sexual com as mulheres do pai à luz do dia, em cima do palácio do rei Davi. Tudo isso foi consequência dos pecados de Davi. Ou seja, não existe diferença de pecado. Mas a consequência, sim, existe diferença. Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? Vamos lá, próximas perguntas rapidinho para a gente chegar ao fim dessa live aqui e já conseguir concluir todo esse ensino. É claro, se eu fosse falar de oração aqui, e a gente ia ficar aqui um mês, um ano falando sobre oração. Mas eu creio que você conseguiu pegar aí o que é mais importante sobre a oração. Eu creio que você conseguiu amadurecer um pouquinho mais nessa live no ensino da fé, da oração e do jejum. Amém? Vamos lá. Vamos lá. O Diogo perguntou assim: ensina a ler a Bíblia. Por onde eu começo? Comece por Marcos. É o livro que eu sempre oriento todo mundo ler. Profeta, por que você orienta o livro de Marcos? Porque o livro de Marcos é o livro da história de Jesus mais resumida. Então você vai conseguir compreender a história de Jesus resumida, sem muito detalhe teológico. Você conseguir entender a história de Jesus e vai conseguir compreender a história de Jesus. Compreendendo a história de Jesus, pule Lucas e João e vá para Atos. E aí você vai ler Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios, depois você vai ler Gálatas, Efésios, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Tiago, você vai depois para 1º e 2º a Pedro, 1º e 2º a 3ª João, Judas e Apocalipse. Tudo bem? Vá para Marcos, pule para Atos e vá até Apocalipse. Marcos, pule para Atos e vá até Apocalipse. E depois você volte para Gênesis e leia de Gênesis até Mateus. Tudo bem? Essa é a maneira mais efetiva de você ler a Bíblia inteira. Tudo bem, queridos? Vamos lá. Profeta, depois do jejum, você sente algo diferente? Sim.
um nível de unção, nível de autoridade maior. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 4, no versículo 1, que Jesus, quando ele entra para, antes do... Presta atenção, isso aqui é importante que eu vou falar aqui. Isso aqui é importante, preste bem atenção. Preste bem atenção. Isso que você vai aprender aqui é uma chave espiritual poderosa para a tua vida. Quando Jesus, lá em Lucas, capítulo 4, quando ele vai ser tentado por Satanás, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele vai para o deserto, ele sai cheio do Espírito Santo. Mas no versículo 14, depois vai lá para a tua Bíblia e leia. Lucas, capítulo 4, versículo 1, ele entra cheio do Espírito. Em Lucas, capítulo 4, versículo 14, ele sai do jejum, cheio do poder do Espírito. Então sim, quando você termina um período de jejum intenso, né, um período ali de jejum com Deus, um jejum que Deus se agrada, um jejum que Deus ele recebe, de fato, você recebe algo diferente. Um poder, uma unção e uma autoridade diferente. Tudo bem? Você se sente mais poderoso espiritualmente, tá bom? Vamos lá, vamos responder essa pergunta. Por que Jesus esperou 33 anos para o seu ministério? Primeiro, na cultura judaica, uma pessoa só se tornava adulta aos 30 anos de idade. Antes disso, essa pessoa não poderia ensinar, não poderia ter discípulos, não poderia ser chamado de mestre. Então Jesus, quando completa essa idade de 30 anos na cultura judaica, você percebe que o Deus ele é tão poderoso que ele se submete a uma cultura para poder colocar os seus projetos em prática. Então Jesus, ele não faz nada antes de completar 30 anos. Quando ele completa 30 anos, ele começa a chamar os seus discípulos, se submetendo a uma cultura da sociedade. Até porque, se ele começasse a pregar antes dos 30 anos, ninguém ia dar autoridade para ele e ouvir aquilo que saía da boca dele. Tá bom? Vamos lá. Qual o jejum mais potente, de Esther ou de Daniel? Nenhum dos dois, meu irmão. O jejum mais potente é aquele que você faz de coração por Deus. É aquele que você faz por amor, por devoção, não por obrigação, mas porque você o ama e você quer se conectar a Deus. Lembre-se, não é o período do jejum, não é o quanto eu fico de jejum, mas é durante esse período, é como que foi o meu relacionamento com Deus. Durante esse período de jejum, como que foi a minha busca pela presença de Deus. Isso sim é um jejum que é válido para Deus. Tudo bem? Então seja o de Esther, seja o de Daniel, seja o de Moisés, seja o de Jesus, o que importa é um jejum verdadeiro sendo feito a Deus de maneira poderosa e de maneira intensa. Tudo bem? Glória a Deus. Wilson Carlos, que Deus seja louvado e exaltado todos os dias. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo o sempre. Em nome de Jesus. Mais alguma pergunta, queridos? Se acabar as perguntas, eu vou finalizar a live, hein? Vamos lá, Renato 2025. Aqui tem uma igreja que batiza as pessoas em 3 meses. Aqui na igreja, eu sou pastor, para quem não sabe disso, eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo chamada Êxodo Church. Eu não levo, querido, um tempo específico. Eu não coloco um tempo específico para uma pessoa se batizar. Porque o tempo, quem diz é essa pessoa. Como assim? A Bíblia diz que João Batista, ele só batizava pessoas que tinham arrependimento de coração. Ele falava assim, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus até vós. Então, se uma pessoa não tem arrependimento, não tem uma vida de arrependimento, ela não pode se batizar. Porque ela não tem uma vida de se arrepender. Por que ela vai se batizar se ela não está arrependida, se ela não está mudando daquelas atitudes? Então, para que uma pessoa se batize, ela tem que ter arrependimento. Sem arrependimento, não podemos nos batizar e não podemos batizar ninguém. Então, sempre eu pergunto para aquela pessoa, eu vejo como está a vida dela, eu analiso, eu faço uma entrevista com aquela pessoa para saber se de fato aquilo ali não é emocional, se não é da cabeça dela, se não é porque ela está fazendo porque alguém disse para ela fazer, se é verdadeiramente genuíno, tá? Então eu sigo esse pré-requisito aqui da igreja. Tem que ser verdadeiramente, tem que ter uma mudança de vida, tem que ter arrependimento. Tudo bem? Vamos lá. Brahim. Se Jesus é Deus,
Então quem é o pai de quem ele fala? Jesus, ele é Deus, mas lembre-se, o termo Deus significa a divindade. E quem é a divindade? O Pai, o Filho e o Espírito. É que você está colocando Deus como uma característica. Lembre-se, Deus, ele engloba 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. Então, essa tricotomia da divindade, essas 3 pessoas que compõem um único Deus. Quando você fala Deus, você está falando Jesus, o Pai e o próprio Espírito Santo. Tá bom? Agora, se você quiser melhorar, a tua pergunta é: com quem que Jesus estava falando lá no céu quando ele foi batizado? Ele estava falando com o pai dele, tá? E não é um pai de gerar, de Deus ter tido relação sexual e ter gerado Jesus, não é isso. A relação da Trindade, ali dentro exige uma relação, tem uma relação de paternidade. Não significa que Jesus é filho de Deus porque Deus gerou Jesus. Não. Jesus, a Bíblia diz que ele é desde a eternidade. Amém? Ele é desde a eternidade. Tudo o que foi feito foi criado por meio dele. Então Jesus, ele é Deus, assim como o Pai é Deus e como o Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas que compõem um único Deus. Tudo bem? Quando você adora a Deus, você está adorando o Pai, o Filho e o Espírito. Tudo bem? Deu para entender? Ficou claro a resposta? Acho que sim, né? Se Jesus teve irmão, como Maria é virgem? Maria não é virgem, querido. Maria perdeu a virgindade ali com o seu marido após o nascimento de Jesus, tá bom? E depois José, com todo respeito eu vou falar isso aqui, José teve relações sexuais com Maria naturalmente e Jesus teve irmãos e irmãs. Tudo bem? Maria não ficou virgem, tá, querido? Maria, ela perdeu a virgindade, ela teve filhos e filhas. Tudo bem? Infelizmente a Igreja Católica coloca esse paradigma aí, mas é por isso que eu falo para vocês que a Igreja Católica é uma seita, não é uma igreja, tá? Saia dela o mais rápido possível e procure uma igreja que pregue a verdade. A Igreja Católica é uma seita. Como é maravilhosa a chegada do reino de Deus em nós, através da santidade das Escrituras. Exato. Vamos lá, próxima pergunta, rapidinho. Sim, as crianças que morrem sem batismo, elas vão para o céu, até porque elas não têm consciência do pecado. Elas não têm consciência do que é certo e o que é errado, tá bom? O pecado, querido, uma pessoa só é culpada de pecado quando ela tem consciência do erro. Uma criança, ela está salva. O próprio Jesus disse: "Vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus." Ou seja, dessas crianças, todas é o reino dos céus. Então, uma criança não vai para o inferno, querido. Tira isso da cabeça de vocês, tá bom? Uma criança, ela é salva e ela tem salvação garantida no reino dos céus. Tudo bem? Pastor, como saber o nosso chamado? Praticando. Servindo a Deus. Tudo bem? Servindo a Deus. Quando você pratica a palavra de Deus, quando você visita os órfãos, visita, evangelismo, você faz evangelismos, né? Você faz ali um evangelismo, você leva Jesus para as pessoas e você trabalha para Deus. Aos poucos você vai conseguindo identificar qual é o teu chamado e o que mais se enquadra com aquilo que você gosta de fazer. Tudo bem, queridos? O chamado, querido, você descobre ele quando você começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Tudo bem? Glória a Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui meu. Há muitos anos atrás, eu não sabia do meu chamado profético. Eu não sabia que eu era um profeta do Senhor. Eu não sabia, e na verdade eu era muito cético quanto a profetas, né? Eu conhecia a Bíblia, sabia que eles existiam, mas por conta das profetadas e por conta desse monte de baboseira que tem surgido nos dias de hoje, eu não acreditava que eu era um profeta do Senhor. Até o momento que Deus começou a liberar os dons sobre a minha vida, e quando eu orava sobre as pessoas, eu tinha visões espirituais. Quando eu colocava a mão nas pessoas, Deus me mostrava o que estava acontecendo na vida delas, mesmo sem elas me falarem nada. Um dom chamado na Bíblia de dom de discernimento de espíritos e palavra de conhecimento. Eu discernia o que estava acontecendo e eu sabia pelo dom de palavra de conhecimento o que estava acontecendo no presente e no passado das pessoas. Isso acontece até hoje. Mas eu fui descobrindo o meu chamado à medida que eu fui trabalhando para Deus. Então eu comecei a servir as pessoas. Quando eu colocava a mão na cabeça das pessoas, eu tinha as visões espirituais delas. Então eu tinha as impressões em espírito. E eu comecei a diagnosticar o meu chamado há muitos anos atrás. Outra coisa, o profeta, ele fala a verdade. O profeta, ele é bíblico. Ele prega a Bíblia.
Ele não tem papa na língua, ele fala a verdade, doa a quem doer. Essa é uma característica de profetas. O profeta, ele ensina sobre o mundo espiritual. Ele ensina pessoas a se conectarem a Deus de maneira profunda. Então, aos poucos, eu fui diagnosticando o meu chamado profético. Tá bom? Eu não descobri o meu chamado lá quando eu aceitei Jesus. Foi trabalhando para Deus. Foi servindo a Deus. Assim eu descobri o meu chamado profético. E que Deus tinha me chamado como profeta para levar pessoas ao arrependimento, levar pessoas à conversão, levar pessoas ao conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Tudo bem? É por isso que quando você vem às minhas lives, possivelmente você sai daqui. Às vezes, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum, eu nunca ouvi esse ensino, porque você está aprendendo de maneira espiritual. O profeta, ele ensina de maneira espiritual. É um pouco mais, é um nível de glória, um nível de unção no profético, tá? Depois eu vou ensinar vocês sobre o que é o profético, como manifestar um ambiente profético. Vai ter muita coisa boa para vocês no futuro, tá? Não é o que eu quero focar aqui agora, porque tem muita gente que é novinho aqui na live, muita gente que está chegando agora, não conhece ainda nem de Bíblia, né? Então, respondendo a sua pergunta, quanto mais você trabalha para Deus, quanto mais você serve a Deus, mais rápido você vai descobrir o teu chamado. Tudo bem? Glória a Deus? Tudo bem, queridos? Tá dando para entender até aqui? Benção, então. Vamos lá. Muito grata pela explicação. Amém, minha irmã? Estou aqui para ensinar vocês e ajudar vocês a entenderem um pouco mais a palavra de Deus. Amém? Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. Às vezes a gente se sente perdido, né? Acho legal o seu trabalho. Marcelo Mariano. Amém, querido. Eu estou aqui para ensinar vocês, né? Uma das características do profeta é ensinar pessoas a também descobrirem o seu chamado. Não sei se você sabe disso. Por que você acha que o profeta ungia reis, ungia sacerdotes? O profeta, ele descobre, né? Ele ajuda pessoas a discernir o chamado delas. É uma característica também do ministério profético, tá? Mas eu estou aqui para ensinar vocês e ajudar vocês também a descobrirem, se conectarem melhor com Deus, descobrirem mais a palavra de Deus. Tudo bem, querido? Como saber se é profecia ou profetada? Ótima pergunta. Elizabeth Beth 3781. Ela perguntou assim: como saber se é profecia ou é profetada? Simples. Se acontecer, é profecia. Se não acontecer, é profetada. Simples de falar. A Bíblia diz que julgue a profecia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12 a 14. Julgue a profecia. Se não acontecer, não é de Deus. Tá bom? A profecia é futuro, querido. É que tem muita gente que confunde profecia com o dom de palavra de conhecimento. Muitos confundem isso. Muitos não têm esse conhecimento, né? Essa sabedoria para desmembrar a profecia da palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento, querido, é um dom de revelação, aonde você sabe o presente e o passado daquela pessoa. Isso é palavra de conhecimento. A profecia é uma palavra que nós liberamos no mundo espiritual e ela acontece naquela pessoa. Se não acontecer, não era profecia. Tá bom? Glória a Deus, queridos. Tudo bem? Deus abençoe vocês aqui pelo presente que vocês estão enviando aqui, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguma pergunta, queridos? Vocês têm mais alguma dúvida sobre isso? Tem mais alguma dúvida? Querem tirar mais alguma dúvida? Aproveita. Aproveita que eu estou abrindo aqui para algumas perguntas. Amém? Mais alguma dúvida? Alguém aqui do Kauai? Não? Queridos? Então, amém. Glória a Deus. Gente, o pessoal do Kauai vai desligar o meu celular. Deixa eu ver se eu consigo conectar ele aqui para vocês. Só um segundo. Deixa eu colocar aqui se vai dar tempo. Deixa eu ver. Aparentemente deu tempo. Tava com 1% o celular aqui do Kauai. Mais alguma dúvida, queridos? Tem mais alguma dúvida que vocês queiram tirar aqui? Tem mais alguma dúvida? A profecia vem de Deus? Sim, vem do Espírito Santo, não vem de homens, tá bom? Quem profetiza, profetiza pelo Espírito Santo, não profetiza de homens. O homem que profetiza da carne não acontece. Quando vem do Espírito, acontece, tá bom? Tem profecia verdadeira e tem profecia falsa, querido. Depois eu vou ensinar vocês as 3 fontes da profecia, tá bom? Tem 3 fontes, a maligna, a humana e a divina. Tem pessoas que profetizam da carne, tem pessoas que profetizam porque é demônio profetizando. E tem pessoa que é o próprio Espírito Santo que está profetizando na boca daquela pessoa.
tá bom? Depois eu ensino vocês mais pra frente sobre esse ponto. Até porque se eu for responder cada pergunta aqui de maneira profunda, a gente não vai conseguir correr aqui na live, né? Vamos lá. Garcia Fortunato. Eu quero ser um pregador da palavra. Glória a Deus pela sua vida, Garcia. Que Deus abençoe tua vida. A Bíblia diz lá em Timóteo, 1 Timóteo, diz assim: aquele que deseja o episcopado, o presbitério, pastorear, pregar a palavra, grande coisa almeja. Então isso que está dentro do teu coração vem de Deus. Só que você vai ter que se preparar também. Não é só pregar. O apóstolo Paulo, quando ele foi convertido, ele passou 3 anos pregando, 3 anos aprendendo para depois pregar. É que na Bíblia, a gente lê, parece que o apóstolo Paulo já começou a pregar, né? Não, querido. O apóstolo Paulo, ele foi se encontrar com os apóstolos, ele passou um período ali de treinamento, tá? Então é muito importante que você que quer ser pregador aqui, você quer ensinar pessoas, talvez você está me vendo aqui, né, ensinando pessoas, você também quer ensinar pessoas, você precisa ter um tempo de treinamento, tá bom? Tenha um tempo de treinamento, de meditação da palavra, faça curso, se você é de maior, faça uma faculdade de teologia. Profeta, mas eu preciso fazer 4 anos de faculdade? Não, querido. Se você puder, tem seminários de 1 ano e meio, 2 aninhos, que você pode ali se aprofundar. Por quê? Você tem que tomar cuidado para você não falar besteira. Por exemplo, eu estou aqui ensinando vocês, mas eu tenho 12 anos, 13 anos de ensino da Bíblia. Eu conheço a Bíblia, não estou aqui, querido, falando que eu sou melhor que ninguém, tá? Eu não sou melhor que ninguém. Vai ter discípulos meus aqui nas lives que vão muito além de mim. Muito além de mim. Mas eu estudo a Bíblia há 12, 13 anos. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Se você citar qualquer texto aí, eu vou te falar aqui, vou te responder o texto. Mas eu faço isso há 12 anos. Tá entendendo? Não é uma coisa da noite pro dia. Mas você pode se preparar e com a preparação, o Espírito Santo vai te usar naquilo que é o teu chamado. Porque Deus colocou o chamado aí dentro. E se Ele colocou o chamado, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Mas se prepare, Garcia Fortunato. Se prepare, estude. No futuro, queridos, eu estou para gravar um curso para vocês de bibliologia. Como entender a Bíblia, como aprender a Bíblia. Nós vamos falar sobre os profetas maiores, profetas menores, Pentateuco, as cartas. Nós vamos falar um pouco de cada carta. Eu quero trazer esse curso para vocês, para que vocês possam se aprofundar de maneira mais profunda na Bíblia. O problema hoje é que tem muitas pessoas que têm o conhecimento, mas não sabem passar o conhecimento. Ela sabe, mas ela não sabe ensinar as pessoas. É um problema. Porque o mestre, ele tem que saber ensinar. Do que adianta você ter o conhecimento e não saber passar para as pessoas? Né? Então é muito importante que vocês também possam aprender e saber passar, né? Passar esse conhecimento. Tudo bem, queridos? Aprenda isso em nome de Jesus. Você que quer ser um pregador, se capacite. Crie competência. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Você que quer crescer no conhecimento, crescer na graça, cresça para depois você ensinar as pessoas. Toma cuidado para você não ensinar as pessoas besteira. Eu tenho muito cuidado, querido, quando a gente fala de Bíblia, tá? Porque a Bíblia diz que lá em Apocalipse, capítulo 21, se não me falha a memória. A Bíblia diz que ai daqueles que acrescentar uma vírgula à palavra de Deus. E ai daqueles que tirar uma vírgula da palavra de Deus. Será tirado também da árvore da vida. Então nós temos que tomar cuidado quando nós vamos ensinar pessoas para não ensinar aquilo que vem de homens ou que você aprendeu, mas é o que a Bíblia diz. É por isso que todas as vezes que você vem aqui na minha live, sempre eu cito a palavra, a gente lê um texto junto. Por quê? Eu posso te ensinar, mas tem que ser pautado na palavra. Tem que ser sempre com a base bíblica. Tudo que nós falamos tem que ser com a palavra. Tudo bem? Eu vou indicar a vocês aqui a faculdade, né, que eu quero me formar ano que vem, a faculdade Bethesda, do pastor César Cavalcante. Ele é o reitor da faculdade. Eu não ganho nada, tá, querido, para estar aqui falando para vocês da faculdade. Eu ganho só galardão espiritual. Então você que um dia quiser fazer uma faculdade de teologia, quiser ser um pregador da palavra, né? Não que você precise fazer uma faculdade para pregar a palavra, tá, querido? Você não precisa. Por exemplo, eu não concluí o meu curso de teologia ainda. Eu estou para concluir, mas eu conheço a Bíblia há 12 anos. Então eu tenho uma autoridade muito grande para falar da Bíblia. Mas eu estou me formando por quê? Só para ter o diploma? Não. Eu estou me formando porque eu quero mais conhecimento da palavra. Eu quero crescer mais, eu quero aprender mais da palavra. Então, no meu caso, é sede e fome da palavra de Deus. E quando a gente fala de teologia, só tome cuidado, querido, com a teologia. Só tome cuidado. Tem muita gente que começa a fazer teologia e se afasta de Deus. Se afasta de Deus. Toma cuidado. O que mais importante do que a teologia é o seu relacionamento com Deus. Tá bom? O seu relacionamento com Deus é o que importa.
Você não precisa de teologia para pregar a palavra. Mas você que quer aprender mais rápido, quer ganhar conhecimento mais rápido, um curso de teologia pode te ajudar a chegar lá mais rápido. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Amados, prestem bem atenção. Eu vou ter que finalizar a live, infelizmente, né? Já vamos aqui para 1h30 de live, mas eu quero que vocês aprendam algo aqui. Você que quer trabalhar para o Senhor, você que quer servir a Deus, querido, faça isso por amor e trabalhe para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Faça isso por Ele, pelo amor a Ele. Não faça isso por obrigação, porque você tem que fazer. Se você não quer fazer, querido, não faça. Mas se você quer trabalhar para o Senhor e quer servir a Deus, faça por amor. Amém? Crie conhecimento, amadureça, cresça com Deus, para que você possa fazer aquilo com competência, com autoridade e com verdade da palavra do Senhor. Tá bom? Eu vou repetir o nome da faculdade aqui, que estão perguntando aqui, né? O nome da faculdade que eu indico você, se você no futuro quiser fazer, anota aí, Faculdade Bethesda. O reitor da faculdade é o pastor César Cavalcante. É um grande homem de Deus, fiel à palavra de Deus, fidedigno à palavra de Deus. E é uma faculdade muito boa, gente. A grade é maravilhosa, os ensinos. Então, se você quiser crescer no conhecimento no futuro, faça em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O pessoal está fazendo algumas perguntas aqui, né? Amados, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou falar aqui. Guarde sua pergunta e eu vou responder ela possivelmente nas próximas lives. Tudo bem? Não vai dar para responder tudo aqui, porque o tempo já se avança. Eu também, minha família está me esperando lá embaixo. A gente vai visitar o meu sogro agora, daqui a pouco. Mas nós tivemos um tempo precioso aqui na presença de Deus. Vamos orar, queridos? Vamos agradecer a Deus? Amanhã, na live da manhã, eu vou falar sobre Natal. Você que está aqui, que quer aprender sobre Natal, na live amanhã, às 9 horas, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz sobre o Natal. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia, a palavra de Deus diz sobre o Natal. Então não perca. A live de amanhã, às 9 horas da manhã, vai ser muito abençoada para você. E eu tenho certeza que depois da live, o teu Natal será totalmente diferente. O teu Natal vai fazer sentido. O teu Natal vai ter total sentido em nome de Jesus. Amém? Vai ser uma bênção amanhã, a live de amanhã. Não perca, às 9 horas da manhã. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Vamos falar com Deus, agradecer a Deus por mais essa live, né? Que o Senhor tem aqui nos dado. Feche teus olhos aí em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite na tua presença. Véspera, Pai, da data mais importante para nossas vidas. O nascimento do nosso Salvador. Pai, obrigado, Senhor, por estar aqui com a tua noiva, com a tua igreja, com os teus servos, ensinando, Pai, e também crescendo na graça e no conhecimento. Obrigado, Pai, pelos ensinos. Obrigado por tudo que o Senhor falou por nós, através de nós e em nós. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Oh, Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Espírito Santo da verdade, pelas bênçãos, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te damos, ó Pai, toda a honra e todo o louvor, Jesus, porque Tu és digno. Deus, se quando o Senhor nasceu aqui nessa terra, os anjos te adoraram, os reis, os pastores te adoraram, nós também queremos te adorar, Pai. Nós queremos te engrandecer, Senhor. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Nós não éramos dignos, Pai, de estarmos aqui nessa live. Não éramos dignos, Pai, de estar meditando na Tua palavra. Mas por meio do Teu Filho, por meio do Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui. Espírito da verdade, guie-nos, Pai, para mais perto do Pai. Nós te adoramos, Senhor, e nós bendizemos o Teu santo nome. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito da verdade. Repouse sobre cada vida agora, Pai.
Repousa, Espírito Santo, sobre cada alma. Sobre cada vida, Senhor, que está aqui me ouvindo agora. Ouvindo o som da minha voz. Que cada vida agora, Pai, seja tocada pelo Teu poder agora, em nome de Jesus. Seja tocada pelo Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os abraça, Espírito Santo, com as cordas do Seu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Que Deus abençoe tua vida, a tua casa, tua família. Você que está aqui, que é a primeira vez na live, siga aqui. Tem um botãozinho na tua tela para você seguir. Siga para você não perder os conteúdos, não perder os vídeos, em nome de Jesus. Amém? Até amanhã, às 9 horas da manhã, se o Senhor nos permitir. Amém? Lembre-se de uma coisa: sem sacrifício, não existe fogo do Espírito Santo de Deus. Quanto mais sacrifício, mais poder daquele que reina. Deus abençoe sua vida, querido. Um abraço. Até amanhã, às 9 horas da manhã. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus. Tchau, tchau. Aleluia.